Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e vim conversar com vocês sobre a unidade 7 de filosofia. Então, a filosofia contemporânea, ela é desenvolvida entre os séculos 18, 19 e 20, né, passando pela Revolução Francesa e trazendo ainda alguma modificação à filosofia pós-moderna, que tem alguns pensadores ainda que dizem que a filosofia contemporânea está muito próxima à filosofia pós-moderna, né? Então, o contexto histórico aí é marcado pela consolidação do capitalismo, né, gerado pela Revolução Industrial Inglesa, né, que foi marcada pelos meados do século XVIII. Isso faz com que a exploração do trabalho humano se torne, né, um fator de avanço, né, tecnológico e científico. Então, outras descobertas também aconteceram nesse período, destacando aí a eletricidade, o uso do petróleo, do carvão, né, a invenção da locomotiva, o automóvel, o avião, o telefone, telégrafo, fotografia, cinema e rádio. Então, essas máquinas aí, elas contribuíram para tornar, né, a consolidação dessa contemporaneidade e fez com que a força humana tivesse uma ideia de progresso, né, disseminada para as sociedades assim de todo o mundo, porque com a evolução das máquinas o ser humano passou a se sentir, como é que vamos dizer, mais fortes, né, mais poderosos, né? Esses acontecimentos tiveram, assim, aumentaram muito a desigualdade social, né, e a degradação do meio ambiente, né, que então aí já começou, o homem já começa aí a entrar no capitalismo e aí já começa a esquecer justamente das questões ambientais e passa a pensar apenas no capital. Tá? Então, assim, a filosofia contemporânea reflete muito essas questões relevantes à crise, né, do homem contemporâneo. Ela está baseada em diversos acontecimentos, né? A Revolução Copérnica, a Revolução Darwiniana, né? A origem das espécies, no caso, a evolução de Freud, né? E ainda outras, né? Como Einstein e tantos outros aí, cientistas, pesquisadores. Nesse caso, as contradições fazem da era contemporânea, trazem as incertezas, né? Fazem as contradições. E aí surge ainda a Escola de Frankfurt, que foi surgida no século XX, né? Formada pelos pensadores do Instituto de Pesquisa da Universidade de Frankfurt e pautada nas ideias marxistas e freudianas também. Aí então reformulou-se então e se aprofundou diversos setores da vida, como antropologia, psicologia, história, né, economia, e seus pensadores, eles que merecem mais destaque, né, são Walter Benjamin, são Adorno, né, Marx, enfim, vários deles. A indústria cultural foi o termo criado, né, para essa escola de Frankfurt e o instituto era para analisar justamente a massa reforçada pelos meios de comunicação, ok? Segundo eles, era uma indústria massificada na sociedade e, ao mesmo tempo, homogeneizava, né, o comportamento dos seres humanos. As principais características aí das correntes filosóficas, né, no caso, são o marxismo, o positivismo, racionalismo, né, idealismo, liberdade, existencialismo, materialismo dialético, enfim. São muitas aí as correntes, né? Mas os principais filósofos, né, contemporâneos, a gente pode falar de Friedrich Engels,
né, que é um filósofo alemão, né, um dos maiores expoentes assim do idealismo cultural alemão, né? Surge ainda nessa época a filosofia, desculpe, a sociologia surge nessa época também, né? E que faz com que Augusto Comte, né, demonstre, né, essas questões justamente voltadas para a sociedade, né? Foi um período assim de muitas mudanças. Então, Augusto Comte, ele fala da lei dos três estados, né? Ele é um filósofo francês e aponta a evolução histórica e cultural da humanidade. E aí que dá o surgimento, assim, no caso da sociologia, né? Então, dividida no aspecto metafísico, abstrato, científico, né? E positivo, né? O positivismo aí baseado no empirismo, e ainda tem os seus preceitos na metafísica. Então é isso. Surge ainda Karl Marx, né, em 1818, 1883. Ele também é um filósofo alemão, crítico, né, do idealismo, e Marx é um dos principais pensadores da filosofia contemporânea. Sua teoria, denominada marxista, é aquela que mais se conhece, mais se fala. Ela abrange diversos conceitos, né, do materialismo histórico, das lutas de classe, né, assim como ao lado dele havia Friedrich Engels, né, que também publicou o Manifesto Comunista. E, enfim, nós temos tantos e tantos pensadores que nesta época fizeram a diferença, né, e também ajudaram a humanidade no crescimento social, no crescimento existencial, né? E foi através desses conhecimentos, né, de vários fenômenos também, que nós, através de grandes filósofos, nós conseguimos entender muitas realidades no mundo, na metafísica e na ciência, né, como um todo. Tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, e foi um prazer estar aqui com vocês, tá?